Hoje falaremos sobre o grande recomeço. Muito bem, nós já falamos aqui em outras vezes sobre a identidade corporativa, a identidade real, sobre espantalhos, enfim, falamos sobre todo tipo de coisas, na tentativa de mostrar quão enganoso Sim, este mundo é. E quais são as bases da economia e como ela funciona. Agora precisamos ver como será quando a agenda papal se tornar agenda universal. Será uma catástrofe. sim. É como você já disse outra vez, talvez, se as pessoas ainda não entenderam essa questão, eu espero que agora elas possam entender. Eu espero que Eu sim. espero que sim. Eu espero que sim. Apenas para dar uma introdução, eu gostaria de lembrar dessa citação que já lemos aqui outra vez. Nunca foi propósito de Deus que a pobreza deixasse esse mundo. E nós explicamos direitinho isso. É claro que Deus nunca quis que alguém fosse pobre e sofresse, mas Ele permitiu a pobreza para que o nosso caráter pudesse ser trabalhado neste mundo de pecado. As classes da sociedade nunca deveriam ser niveladas, pois a diversidade de condições que caracterizam a nossa raça é um meio designado por Ele para desenvolver o caráter. Muitos têm clamado com entusiasmo que todos os homens deveriam ter uma parcela igual das bênçãos temporárias de Deus. Em outras palavras, que deveria haver um salário universal e todos deveriam ser nivelados. Mas este não era o propósito do Criador. Cristo disse que os pobres sempre estariam conosco. Os pobres, assim como os ricos, foram adquiridos por seu sangue. E entre esses professos seguidores, na maioria dos casos, os pobres os seguem com firmeza de propósito, enquanto que os ricos estão constantemente se apegando aos tesouros deste mundo e acabam esquecendo a Cristo. Isto não significa que as classes mais altas são todas egoístas. Porém, é um fato da natureza que, normalmente, elas são. Os cuidados dessa vida e a ganância pelas riquezas eclipsam a glória do mundo eterno. E vejam que interessante isso aqui. Uma das maiores desgraças que poderiam cair sobre a raça humana seria que todos fossem nivelados no que tange a posses materiais. Em outras palavras, se alguém diz que deveria haver um salário universal a fim de se nivelar todas as classes, esta seria uma das maiores desgraças que poderia cair sobre a raça humana. Muito bem, esta é a nossa introdução. Tendo dito isso, vamos ver o que o Papa tem a dizer. Vamos direto na fonte, que é o Jesuit Review, o Jornal dos Jesuítas, e diz assim: o Papa Francisco endossou o salário universal. O Covid-19 poderia torná-lo uma realidade na Europa. Então, o Papa Francisco está apoiando aquilo que a citação anterior disse que seria uma das maiores desgraças a cair na humanidade. E eles escreveram isto em 2017. A primeira-ministra britânica, Theresa May, desafiada pelas exigências que pedem o aumento de salários estagnados, disse que não existe árvore de dinheiro. A antecessora do Partido Conservador da senhora May, Margaret Thatcher, já havia dito que o governo do Reino Unido não possuía dinheiro próprio, mas apenas aquele que arrecada da população através de tributos. Ou seja, através de nós. Já estudamos em outra ocasião, a ficção legal. Da ficção legal. A maioria das pessoas provavelmente pensou que isso seria prudência ortodoxa. Afinal, um déficit de orçamento é algo a ser tremendamente evitado. Esta aparente e longamente defendida frugalidade fiscal da parte dos conservadores nunca havia sido desafiada, até agora.
Assim como a segunda onda do Covid-19 tem varrido a Europa, também tem crescido uma conversa sobre salário básico universal que exigiria uma reavaliação sobre o antigo conceito sobre gastos e déficit. Na Escócia, assim como no restante do Reino Unido, essa discussão não é nova, porém tem se tornado mais proeminente e urgente em um momento em que a resposta econômica à pandemia tem ganhado peso. A ideia ganhou até mesmo um impulso do Papa Francisco. Na recente publicada Vamos Sonhar, o Papa apoiou um pagamento incondicional a todos os cidadãos dentro de um mesmo contexto de suas outras súplicas por um mundo pós-Covid mais economicamente e ambientalmente igualitário. A visão do Papa sobre esse salário universal sugere que ele seja pago através de tributação. Há outras ideias, porém, de como essa remuneração universal poderia ser fundada. Ele quer um salário universal. Sim, um salário básico universal. Salário mínimo universal. Agora, essa crise do Covid que temos, não estamos falando se é real ou se não é real, estamos apenas analisando as implicações econômicas dela. E há um debate muito interessante. Conte-nos sobre essa senhora. O nome dela é Catherine Ossenfitz, uma especialista em economia, mas as opiniões dela não são normalmente aceitas. Pelo menos na grande mídia, então eles tentam censurá-la um pouco. Sim, mas como já dissemos outra vez, se há uma conspiração, vamos olhar ambos os lados, Sim. certo? Ao menos deveríamos ter essa liberdade, correto? Correto. Vamos apenas ouvi-la, não estamos tomando o lado dela, ok? Vamos apenas ouvi-la. Então, nós tivemos um sistema global de reserva monetária, o dólar. E ele precisa evoluir e mudar. Ele já é bem antigo e existem muitas insatisfações com este sistema. E os banqueiros centrais estão tentando implementar um novo sistema. E para fazer isso, eles estão tentando estender o antigo sistema e acelerar o sistema novo. O que torna uma coisa caótica, uma vez que boa parte do novo sistema está sendo testado e envolve tantas indústrias. Então, eu descrevo este novo sistema como o fim das moedas. Não estaremos introduzindo uma nova moeda, mas sim um novo sistema de transações que será totalmente digital e acabará com as moedas como as conhecemos. Então, o que eles estão tentando fazer envolve basicamente todo o dinheiro do planeta. É grande, complicado e confuso. E o desafio que eles têm é como vender a ideia de um sistema que, se as pessoas conhecessem, ninguém desejaria? É claro, o jeito de fazer isso é com a crise no sistema de saúde. E por que a crise no sistema de saúde seria boa para isso? Porque, geralmente, quando a minoria das pessoas quer controlar a maioria, a questão é, como você pode atrair todas as ovelhas para o matadouro sem que eles percebam e resistam? Então, a maneira perfeita é ter inimigos invisíveis. Então, tivemos a guerra contra o terror, com terroristas invisíveis, e agora um vírus, que é perfeito, porque vírus são invisíveis, não dá para provar que ele não existe, porque é invisível. Então, os inimigos invisíveis são os melhores, especialmente se eles assustarem as pessoas e se você puder usar o medo e causar medo significativo. Então, as pessoas precisarão do governo para protegê-las do inimigo invisível. E a segunda tática, que é muito eficiente, é dividir e conquistar. Neste meio tempo, se você puder usar a mídia, ela tem um papel muito influente. Se você puder colocar homens contra mulheres, negros contra brancos, este é um dos motivos pelo qual estão importando tantos imigrantes para a Europa. É para que a população se torne contra os imigrantes e o governo tenha que ser o mediador. Então, estas táticas, sejam elas dividir e conquistar ou inimigos invisíveis, são maneiras de instituir o medo e fazer com que as pessoas aceitem coisas. E, é claro, um vírus invisível permite que haja estes enormes mecanismos de controle.
Você pode impedir que as pessoas se encontrem, pode impedir que as pessoas se organizem, impedir que as pessoas se juntem para falar sobre o que está acontecendo e etc. E se você digitalizar isso com um rastreio de contatos, então você pode saber quem está falando com quem. Se você os fizer trabalhar e estudar online, então você poderá literalmente ouvir tudo o que dizem. Então você pode implantar quantidades extraordinárias de vigilância no pressuposto de que, sabe, estamos te protegendo de um vírus invisível. Isso é muito inteligente e, como podem ver, está funcionando com muitas pessoas. Não todo mundo, mas muitas pessoas. Então, para mim, muito do que... Não quero subestimar a capacidade que os líderes têm de trazer doenças que matarão pessoas. E eu não quero sugerir que pessoas não estão adoecendo. Mas, basicamente, o que estão tentando fazer é que as pessoas aceitem uma solução antes de perceberem aonde ela vai levar. Porque estamos falando de um sistema de transação, que não mais é uma moeda, e sim um meio de controle. Então, é como um crédito que a empresa tem guardado. Se cada um dos bancos centrais surgirem com uma moeda digital, eles terão a habilidade de ligar e desligar o seu dinheiro. Então, se você não se comportar, já era. E é claro, como nós sabemos, eles querem combinar isso com o transhumanismo, que significa literalmente, eu recebo injeções que podem estabelecer o equivalente a um sistema operacional no meu corpo. Então, estarei presa ao sistema financeiro literalmente, fisicamente. Quais são os efeitos das medidas do lockdown? Basicamente é assim. Eu costumo chamar isso de a lei patriota, de a lei de concentração e controle do fluxo financeiro. E este é um processo muito similar. Estão tentando centralizar dramaticamente o controle econômico e político. Deixe-me dar um exemplo. Existem 100 pequenos negócios na rua principal de uma comunidade. Você os declara como não essenciais e fecha-os. De repente, a Amazon, Walmart, mega lojas podem chegar e tomar todo o mercado. Enquanto isso, estas pessoas têm que continuar pagando seus cartões de crédito e seus financiamentos. Então, eles caem numa prisão de dívidas. E estão desesperados por conseguir dinheiro para cobrir suas dívidas e seus gastos do dia a dia. Enquanto isso, a Reserva Federal cria uma forma de alívio quantitativo, onde eles compram títulos corporativos. E as empresas que estão tomando conta do mercado podem basicamente ter financiamentos entre 0 a 1%, ou seus bancos podem ter de 0 a 1%, enquanto todas as outras pessoas estão pagando de 16 a 17% nos cartões de crédito sem ter fonte de renda. Então, basicamente, agora você os colocou numa situação sem saída e pode tomar o mercado deles. E, geralmente, eles não conseguem fazer o que lhes é dito, porque estão ocupados demais procurando dinheiro para alimentar os seus filhos. É muito interessante. Ela faz algumas especulações que podem ou não ser verdadeiras, mas nós não vamos discutir isso aqui. Mas o que ela está prevendo é o resultado final. Se foi planejado ou não, não é o ponto agora. Qual será o resultado? Mas é isso que está acontecendo. É o resultado. Agora, sabe, se você quiser pensar de uma maneira conspiratória, então, se nos permitir especular um pouco, se dissermos que esses governos estão todos já sob um controle central, e o barco está sendo direcionado a uma direção específica, então as forças do inimigo das almas não estão divididas, certo? Qualquer divisão aparente são, na verdade, divisões cuja intenção é direcionar as pessoas a um lugar específico através da dialética hegeliana. Então, e se você tiver um sistema que você quer derrubar e substituí-lo por um outro sistema? Obviamente, você criaria uma divisão hegeliana, certo? Então, se você quisesse empurrar as coisas em uma direção específica, então vamos supor que você introduza um sistema ou um governo partidário no qual você estimula a economia, fazendo com que o dinheiro flua para as pessoas de uma maneira muito fácil. E assim, você estimula a economia. Sim. Você abaixa as taxas
as tributações, você pede ao Fed que diminua os juros, tudo tem que abaixar, abaixar e abaixar. O dinheiro tem que chegar até as pessoas. E assim você cria uma crise? Veja, especulação Sim. pura, tá? E então você usa essa crise para criar uma situação, assim como a que ela explicou, na qual um homem humilde não consegue pagar seus empréstimos porque não tem salário, e as taxas de juro estão subindo, e então ele tem um problema, e todo mundo acaba perdendo o seu salário básico, e então perde sua propriedade. E então chega o governo e diz, nossa gente, tivemos uma crise, não foi nossa culpa, mas algo aconteceu aqui. Vamos resolver esse problema dando a vocês todos um salário básico. As pessoas não respirariam aliviadas, mas você ficaria onde está, certo? Sim. Mas primeiro você deveria mover a economia a uma direção na qual o fluxo de dinheiro vai exatamente para as pessoas das quais você quer puxar o tapete. Sim. E então você vira a mesa. Sim. E então você cria o grande recomeço. Agora, eu não estou dizendo que foi isso que eles fizeram, mas é uma possibilidade. Ela também falou sobre a inteligência artificial estar intrínseca ao sistema em si. Será que isso é pura conspiração? Bem, a maioria vai imediatamente. É, Gritar teoria que da é conspiração. não é? Este artigo foi publicado neste jornal alemão e é sobre Klaus Schwab, dizendo que o grande recomeço nos levará a uma fusão de nossa identidade física, digital e biológica. Sim, Incrível. isso É exatamente o que aquela senhora exato. disse. E isso é o que a maioria sempre diz que é apenas É uma conspiração, mas está aqui. O próprio chefão está dizendo a mesma coisa. O fundador do Fórum Econômico Mundial, Klaus Schwab, disse recentemente que a quarta revolução industrial dentro da estrutura do grande recomeço levará a uma fusão da nossa identidade física, mental e biológica. Essa abordagem transhumanista das elites sempre foi enquadrada pelo público como uma teoria da conspiração. E aqui estamos nós, vendo tudo isso acontecer. A nossa última discussão foi vacinar ou não vacinar, e muita gente acredita que essa vacina poderia contribuir para isso. Talvez não é essa vacina, mas alguma vacina no futuro. Há muitas especulações sobre isso, mas eles têm razão para desconfiar, por causa dessas declarações. Schwab está claramente defendendo algo que a mídia ainda considera como sendo assunto de conspiracionista, isto é, a implantação de microchips que ultrapassam as barreiras de nossa pele. O Fórum Econômico Mundial explica em seu website como milhares de suecos implantaram microchips em seus corpos alguns anos atrás. Então essas coisas são reais. E quando você ainda joga nessa mistura toda ideais religiosos, como o microchip sendo a marca da besta, que aliás não é, então você tem uma receita que pega não somente o mundo econômico, mas os indivíduos, os governos, as religiões, todos envolvidos em um grande clamor público. Milhares de suecos estão trocando seus cartões de identidade por microchips. Milhares de suecos estão implantando microchips em seus corpos para não precisarem mais carregar RGs, identidades e passagens de trem. No último ano, a companhia de trem estatal começou a escanear as mãos dos passageiros com chips biométricos a fim de coletar suas tarifas enquanto estão a bordo. Isso tudo já é realidade. E o diabo tem conseguido linkar isso com outra filosofia que não tem nada a ver com isso. Porque o seu maior objetivo é anular a lei de Deus. Sim. Ele quer ter um sistema legal, Mas não um sistema não de acordo conforme a com lei. a lei. Correto? Sim.